A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Bom dia a todos e a todas, meu nome é Gleuson, faço parte da equipe técnica da Copersuba, né? Que acompanhamos o lote 25, que é o Bahia Produtiva. Estamos aqui com o nosso colega Roque, né? E hoje nós falaremos de um tema que é de suma importância, relacionado a um tema que é exigido pela questão da educação alimentícia. Inclusive um tema que é bastante solicitado, principalmente pela assistência técnica que o Estado propõe, né, juntamente com o Banco Mundial, né? Esse é um tema que é importante, está sendo resgatado e discutido por nós da equipe, né, e também em algumas comunidades. Haja vista que muitos agricultores consumiam no passado e que hoje estamos tentando fazer o resgate dessa alimentação. Por desconhecer e antigamente não ser considerado como alimento, alguns agricultores, né, consumiam como uma situação de emergência. Por passar assim certas dificuldades, muitos agricultores consumiam essas plantas. A gente está falando de plantas alimentícias não convencionais, né? Plantas estas que eram consumidas e por eles, né, e não sabiam que eram plantas alimentícias. Hoje, por um enfoque educacional, com a questão nutricional, né, estamos resgatando estas plantas nas comunidades. A intenção da equipe técnica, né, é com que a gente faça nessas comunidades a questão dos bancos de sementes, né, que é para que as comunidades comecem a multiplicar essas plantas. Hoje é um tema assim que nós iremos falar de algumas plantas que porventura são plantadas em sistemas convencionais, outras como forma de hortaliça, né, com plantio em canteiros, né, convencionais, e outras são plantadas de forma de estaleiro ou de espaldeira. Algumas são plantadas em covas convencionais e outras são de canteiro. Nós temos exemplo aqui de plantas que são plantadas em canteiros, por exemplo, a araruta, o mangarito, o açafrão, a cúrcuma, que é o mesmo açafrão, né? A taioba, a bertalha, a mostarda, né? São plantas alimentícias não convencionais que são cultivadas em canteiro. Esses canteiros são a mesma dimensão, né, que é utilizado para hortaliças convencionais, e depois a semeadura acontece por sementes ou também através de mudas. No caso do mangarito, da mangarito e da araruta, são plantadas através de tubérculos. As batatazinhas são plantadas nos canteiros dimensionados uma distância de 25 centímetros de um para outra, né? E aí, depois de feito o canteiro, faz essa semeadura. Faz o procedimento comum, como se fosse para hortaliça, por exemplo, cobertura vegetal, cobertura do canteiro, né? Com varas, ou com sombrite, ou com outras coberturas qualquer, né? E toma-se o mesmo cuidado, né, por fato de regar, de molhar, de fazer os traços culturais como um todo, né? Quanto às outras, por exemplo, o feijão alado, o maxixe de Europa, o quiabo de metro, essas plantas aí são plantadas de forma em espaldeira ou latada, né? Essas podem ser feito um coveamento na área, feito o tutoramento, e
e a partir daí uma espaldeira para poder as plantas enramarem. Tem também o caso da caramuela, que também são plantas que vai enramar nessa latada ou fazer o seu estaleiro ali para fazer. Essas são plantadas de forma covejadas. Tem também o caso de conveamento permanente, que é o caso da chaia, que é a chaia folha estreita e folha larga, né? Que é plantada diretamente no canteiro, no plantio de covas convencionais, normais, né? E tem o caso do Oropinópolis, que é plantado também em canteiro. Esse pode ser feito o estaqueamento, né? No próprio canteiro, um espaço de 50 centímetros, e a partir daí você vai conduzindo essa planta, colhendo as folhas, né? Ela, quanto mais seca a estacazinha, ela pega com mais facilidade. Tem também o espinafre indiano, que também é feito do mesmo molde. É feito também o plantio de canteiro, e com o pedacinho do galho também pega. Basta você enterrar no canteiro, né? Ele pega com facilidade. Um dos primeiros passos que nós iremos fazer hoje é o início do banco de sementes, né? Que é você preparar o canteiro, nessa primeira atividade, você preparar o canteiro para fazer o plantio dessas plantas. Pessoal, bom dia. Meu nome é Roque. Também trabalho aqui na Copersuba, aqui no lote 25, que é o Bahia Produtiva. E estou aqui com meu colega Gleus. Estou aqui assessorando ele aqui nas atividades. E hoje, como ele já falou, nós vamos mostrar aqui uma prática dessas culturas que ele aqui relacionou. Lá na ponta da mandioca ali? Pois bem, pessoal, como a gente tinha dito, né? Tem algumas punks que, porventura, são plantadas em canteiro. Aqui, possivelmente, nós fizemos um início para demonstrar como é que é feito o canteiro, né? Respeitando a altura do canteiro de 15 a 20 centímetros do chão, do solo, né? Convencional. Aí, 1 metro de largura. O comprimento aqui é indeterminado. Aqui, mais tarde, vamos dar sequência até o final daquelas linhas de mandioca. O canteiro vai ficar um pouco extenso, na razão de uns 15 metros, né? Mas aqui, para esse início, né, nós temos aqui já prestes para plantar a araruta. Nós temos o mangarito, que vai ser plantado aqui. Temos também Oropinópolis, que vai ser plantado, né? Vai seguir esse mesmo sistema de canteiro. Temos ali a taioba, que já foi plantada, e alguns pés de couve. Não pegou muito porque aqui vocês sabem, né? A situação está um pouco complexa em relação à água, à estiagem. Por enquanto a gente ainda não organizou a estrutura que vai viabilizar a questão da horta, que é a questão da água. A gente já tem aqui as caixas, onde vai possivelmente ser feita a irrigação, né? Tem a mangueira que vai abastecer, mas ainda não foi montado o sistema. Por enquanto, nós trabalharemos o plantio. Vamos fazer agora a sequência, né, da formação do canteiro. Vai para adubação e depois a parte de semeadura. Então, nesse momento, é só para demonstrar as medidas que a gente precisa fazer para fazer o canteiro, né? Então, o agricultor que deseja plantar a plank ou que for implantar os bancos de semente, ele precisa fazer esse canteiro para semear as planks de araruta,
o açafrão, a cúrcuma, né? O oropinóbis, a mangarito, a taioba, a mostarda, né? E o mangarito, né? Ele vai plantar, fazer os moldes do canteiro e trabalhar. Então a gente orienta, né, os ACRs e aos agricultores que forem cultivar a planta, que tem que fazer esse método de canteiro para essas plantas que foi citado agora. O canteiro já se encontra pronto, né? E nesse momento nós falaremos um pouco da adubação para o canteiro, para a gente poder fazer o preparo do canteiro para depois receber as mudas, né? Conforme a análise do solo, nós já tínhamos calculado aqui que por metro quadrado pegou 280 gramas de calcário no metro quadrado. Então, como nós estamos trabalhando um canteiro, né, de hortaliça, nós colocaremos essa medida de 280 gramas de calcário por metro quadrado. Tem também a adubação, né, que é uma adubação feita fosfatada, cujo esse solo nosso aqui ele está bem pobre em termos de fósforo, né? E nós colocaremos 400 gramas de fósforo, que é o que recomendou na análise de solo aqui para essa terra, né? Então nós colocaremos 400 gramas de fósforo por metro quadrado de canteiro. Para você ter ideia, por que pegou essa quantidade? A gente pode até achar que é demasiada, né? Mas não, o fósforo aqui, ele é um elemento muito baixo, ele está em cerca de 1 miligrama por decímetro cúbico de solo. Então, na conta matemática, por isso que pega essa quantidade de fósforo, tentando repor o nutriente que está em déficit aqui. É a calagem, que também é deficiente em termos de pH, né? E depois o fósforo. E depois, o principal nosso é a matéria orgânica, que é a principal dificuldade. Aqui, a questão do esterco, nós colocaremos em média de 3 a 5 quilos de esterco por metro quadrado, isso que é na razão de uma lata e pouco, uma lata mais ou menos por metro quadrado, para poder iniciar bastante matéria orgânica, né? Isso vai ser o suficiente para que as plantas desenvolvam né? Tem um início de desenvolvimento bastante significativo. Outro momento depois é fazer a cobertura do canteiro, que nós iremos utilizar bastante palhada para fazer a cobertura do canteiro depois da semeadura e depois fazer a cobertura por cima, né? Porque a temperatura está muito alta, a evaporação está muito grande, então as únicas formas de minimizar a perda de água será cobrir todo o canteiro. Pois bem, colega, agora nós iremos fazer a adubação e conforme eu falei, né, a gente já tem uma perspectiva de um solo muito pobre. Então nós vamos jogar 280 gramas do calcário, tá aqui, vamos fazer esse primeiro momento isso. Tá aqui, ó. Mais um pouco, né? Ficou pouco. Agora colocaremos mais um pouquinho do fósforo, que é um adubo que está em falta. Aqui a recomendação é em torno de 400 gramas de fósforo por metro.
Pronto. Pois bem, colocamos o fósforo, colocamos o calcário. Agora nós vamos colocar a nossa matéria orgânica, né? E nós vamos depois fazer a incorporação desse adubo, para depois ele fazer o descanso, né? Dar uma intervalo aí do pós-plantio. Vamos lá com a nossa matéria orgânica. Quebra isso aqui, ó. Olha esse aqui. Esse é esterco fresco. Pode deixar. Pois bem, nós estamos colocando aqui a nossa matéria orgânica, que já foi um composto pré-preparado, né? E aí nós estamos fazendo aqui a adição, né? É importante a gente salientar que essa matéria orgânica ela precisa estar decomposta, né? Se ela não tiver decomposta, nós podemos superaquecer o canteiro com o uso dessa matéria orgânica. Então, de suma importância ele está triturado e curtido, né? Nesse momento agora a gente vai fazer a incorporação. Pode incorporar, Roca? Vou cortar aqui? Pode. Fazer a incorporação para poder já deixar em ponto de plantio, né? Pois bem, pessoal, aqui nós finalizamos a etapa da adubação. Colocamos aí conforme a análise de solos, né? Foi pedindo. O nosso canteiro agora ele está pronto para o plantio. Agora a próxima etapa é a gente fazer a irrigação dele e posteriormente fazer o plantio. Nós estamos num período em pleno mês de março, né? Já finalizando o mês, né? Seria o final da estação chuvosa. E até então nós estamos vivendo um dos períodos mais complicados de estiagem que a gente está vivenciando. E mais uma vez o nosso canteiro, a terra está seca, né? Nós vamos precisar fazer a irrigação para ele pegar bastante umidade e logo depois a gente fazer o canteiro, fazer o plantio das mudas e das sementes. Então essa parte do plantio nós realizaremos em um outro momento, até porque esse momento agora está em pleno meio-dia, né? E nós estamos aqui fazendo a gravação. Foi concluída a adubação agora, então o plantio ele vai ficar para posteriormente, né? O período mais frio do dia, temperatura mais amena. Salientamos que a gente vai providenciar também a cobertura para fazer no canteiro todo, né?
tanto a cobertura com sombrio, tanto a cobertura com a palhada, para que a gente consiga economizar água, né, no solo. E enfim a gente finaliza com essa término da adubação, né, e posteriormente a gente virá fazer o plantio das mudas e das sementes.